1 Reis 1, versículos 1 ao 53. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão seu irmão não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara. E o rei era muito velho, e Abisag, a sudamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército,
e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Jeoiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria ao trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok o sacerdote, e a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar. Porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Jeoiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia, filho de Jeoiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok o sacerdote tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok o sacerdote, e a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok o sacerdote e Natã o profeta o ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão.
porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Você ouviu o capítulo 1 do livro de 1 Reis, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.